Olá, salve! Está no ar o programa Terceiro Milênio, programa da nova fase, a fase do terceiro milênio e a fase da cultura racional, porque cultura racional é da fase do terceiro milênio. Hoje, além do professor Porfírio e do Dr. Carlos, eu tenho dois compositores aqui do meu lado, o Zito de Souza e o J. Santos, compositores de músicas racionais. E eu gostaria de perguntar para o Zito, quando você conheceu cultura racional e por quê? O que te levou a compor as músicas racionais? Eu conheço a cultura racional desde 1971. Eu tinha vindo a falar, através dos amigos nossos, sobre o livro Universo em Desencanto. Isso me despertou, porque eu já vinha de uma era muito antiga, a era de espiritual que eu frequentava, ultrapassei isso tudo e sempre em busca da razão e da verdade. E esta verdade eu fui encontrar através da cultura racional, que um amigo me fez umas declarações do que era um conhecimento da verdadeira origem da humanidade. Eu digo, a origem da humanidade que eu conheço é justamente aquela que é antiga, né? Arcaica de Adão e Eva, esse negócio todo. Isso tudo, você sabe como é que é, né, João? A gente é criado dentro de um berço católico, depois parte para outra, e vai experimentando e procurando. Zito, e naquela época também, sim, há 2000 anos atrás, tinha que ser explicado daquele jeito, porque senão não entenderiam hoje, naquela época o que a gente sabe hoje, como está explicado hoje na cultura racional, né? Com certeza. Então, porque muita gente vai dizer assim, ele está sendo contraditório contra aquela gênese que conhece, então aqui, cultura racional não é contra nada, nem é em favor de tudo e em favor de todos. Então não pense que aqui a gente está criticando, a cultura racional acrescenta aquela gênese que você conhece, você vai ter um complemento dentro da cultura racional. Só para explicar isso, tá? Não, com certeza. E quando eu peguei o primeiro volume, por casualidade pedi emprestado a um amigo que ele tinha, a primeira coisa que eu vi foi o seguinte: o ser humano é o monstro mais monstruoso que existe sobre a Terra, em razão dos crimes hediondos que pratica contra as leis naturais. Eu achei essa frase importantíssima. E né? É de uma grandeza, se a gente parar para analisar. É verdade. Porque me despertou. Porque, poxa, muita gente não sabe o que ele é, e outros que julgam ser o que não é. Pensam ser o que não é. E outros que são, nem te aparece, nem desaparecer, nem perceber o que é. É uma razão que eu pergunto, Zito, como é que você é um compositor? Como é que você teve essa inspiração? Eu digo, gente, a natureza já nos faz, cada um com a sua metamorfose já preparada, com seus destinos traçados. Quem tem que ser pequeno é pequeno, quem tem que ser grande é grande. Quem tem que ser rico é rico, quem tem que ser pobre é pobre. Não quer dizer que pobre é cheio de dinheiro, e nem rico cheio de dinheiro, e nem pobre sem nada, não. A pobreza chama-se a pobreza interior de si. É o conhecimento em relação à mãe natureza, porque ela é pródiga. Isso me despertou, e aí eu parti para essa, meu amigo. Comecei então porque a mãe natureza é quem nos dá as inspirações. Ela nos transmite o pensamento, a imaginação, nos transmite tudo de bom e nos dá tudo de bom ao tempo e à hora, dentro da necessidade de cada um. E assim comecei a compor. A inspiração é uma obra da própria natureza. Ela nos traz dentro de uma paz interior, dentro de um reflexo que você sente. Às vezes de tristeza, você faz uma música melancólica. Às vezes a expansão de alegria, ela lhe traz uma música que a própria melodia ela vem do éter, do além, e encaixa redondamente na sua cabeça. Esta aqui é a realidade. E assim eu comecei a fazer as músicas racionais. E a primeira música que eu fiz chama-se Apoteose Racional. Que é uma música linda e que depois a gente até pode colocar a música de fundo, a música Apoteose Racional, que a composição dele é muito bonita, entendeu? É uma música muito importante dentro da cultura racional. E depois as pessoas
quando conhecerem o livro Universo de Encanto, aceitarem esse nosso convite e conhecerem cultura racional, vão se integrar também à fase e vão conhecer as músicas racionais. E uma música que vocês vão conhecer logo é a Apoteose Racional. E aqui desse meu lado está o J. Santos, que também é compositor, um grande sambista, e faz as músicas e canta muito bem. Vocês também vão conhecê-lo. E eu gostaria de saber, Santos, de onde vem essa inspiração e quanto tempo você conhece cultura racional também? Você der uma breve apreciação de quando conheceu cultura racional e essa inspiração sua, de onde vem, como é que você sente isso? Porque pelo que eu entendi o Zito falar, tudo vem de fora. Você não tem nada dentro de você. A inspiração vem de fora para dentro. É isso que eu entendi? Salve, meus irmãos, salve. É isso mesmo. A inspiração vem de dentro para fora. Assim como o pensamento, tudo vem de fora para dentro. O ser humano é praticamente vazio. E como diz o racional superior, ele funciona como um rádio, que recebe, fala de um lugar de onde ele não está sabendo que está vindo a transmissão. Com relação ao cantor e compositor, isso vem da própria natureza, que o Porfírio vai falar mais futuramente a respeito da astrologia, porque nós somos feitos pela natureza e ela que produz as peças para cada um de nós, e tem os vírus, né? Os vírus artísticos que funcionam como receptor do que a natureza transmitindo. Conforme disse aqui o nosso irmãozito, hora de tristezas, hora de alegria, e assim surgem as músicas, né? No decorrer do tempo, né? E com relação a como eu conheci cultura racional, eu me sentia no mundo como que uma pessoa enterrada na ignorância. Não tinha resposta para nada, ninguém me informava nada. E quando surgiu a cultura racional, eu fiquei sabendo por que eu sou um animal racional. Que eu gostaria de saber, conforme Dito disse, que o ser humano é o parasita mais monstruoso que existe sobre a Terra. Ora, se for me dito que eu era filho de Deus, que eu era um animal racional, como é que você era um monstro, um parasita monstruoso, sendo filho de Deus, né? Aí na cultura racional eu vim saber por quê. Eu era um animal racional e por que de vez em quando eu me comportava como um animal irracional. Entendeu? Tudo isso nós vamos saber nos livros Universo em Desencanto. Muito obrigado. E o decorrer do nosso programa, vocês vão ficar sabendo mais coisas da cultura racional. A gente vai passando mais informações, chamando a sua atenção para a leitura do livro. Porque você tem que ler o livro, porque só desenvolve o raciocínio lendo o livro Universo e Desencanto. Nosso programa é só para alertar você que nós estamos na fase do terceiro milênio. Por isso, nosso programa é terceiro milênio, porque nós estamos na fase do terceiro milênio. E a cultura da fase do terceiro milênio é a cultura racional. Mas nós tivemos também no passado uma fase que era a fase de astrologia. E o professor Porfírio vai falar um pouquinho sobre a fase de astrologia. Exatamente. O que a humanidade não conhecia antes da pré-história, vamos dizer assim, né? Porque nós passamos a nos entender com o homem pré-histórico. Mas antes desse homem pré-histórico, já existia uma fase em que a humanidade não sofria e não morria. Ou melhor, a maior parte do tempo que o ser humano ficou neste mundo, nestas transformações todas que hoje nós estamos sendo esclarecidos, eram fases em que a natureza orientava o ser humano em tudo o que ele fazia na vida. E um alfabeto que todos têm na palma das mãos. A natureza nos fez assim. É que nem uma máquina que você vê aí, que você compra hoje, tem um diagrama lá do funcionamento dela, a identificação, etc, etc. Nós temos aqui, na palma das mãos, que a natureza nos fez assim. Este era o alfabeto astrológico que a humanidade desobedeceu ao Redentor, o racional superior, que tudo trazia em equilíbrio e não havia sofrimento nem morte, não havia pensamento, mas nós quisemos mais uma vez, nós, os seres humanos naquela época, em transformação, quisemos mais uma vez provar que éramos melhores do que a natureza. E progredimos contra a natureza, daí é que nasceu o que nós hoje chamamos de animal racional. A pré-história, essa coisa toda aí, mais ou menos, que é o mundo que nós habitamos. Mas antes deste mundo, muitos outros mundos já existiram e eram puros. Mundos em que a natureza trazia tudo regulado e o alfabeto astrológico regulava a vida de todos. E éramos muito mais, vamos dizer assim,
coerentes, equilibrados, mas, digamos de passagem, né? Éramos ainda muito atrasados, mas não havia sofrimento. O atraso que eu quero dizer, na evolução, na articulação, não havia arte. Porque o sujeito nascia para fazer as coisas e fazia, estava tudo certo, nascia com o destino traçado. A partir do momento que a humanidade escolheu, mais uma vez, um progresso diferente, aí criou-se as artes, o alfabeto, né? Que a gente tem hoje como a escrita e a fala que nós temos que usar também. E isto foi uma forma de acelerar o desenvolvimento do ser humano, mas por um caminho muito difícil. Não é isso, doutor Carlos? Eu gostaria que ele também falasse e eu gostaria de perguntar para o doutor Carlos. Doutor Carlos, a natureza fez tudo certo, então nós é que continuamos errando, abusando dessa liberdade e continuamos errando, porque se tinha tudo planejado nas palmas das mãos para dar tudo certo e a gente voltar para o mundo racional e não voltamos, continuamos aqui, é porque mais uma vez abusamos da liberdade, é isso? Exatamente. Nós saímos do mundo de origem porque teimamos com o racional superior que nos avisou várias vezes quando a gente entrava pelo pedaço que não estava pronto para entrar em progresso. Depois, já aqui materializados, era uma fase primitiva da humanidade aqui no chão, na matéria, ainda era uma matéria não tão densa quanto agora, a fase de alfabeto astrológico, todos sabiam para o que tinham nascido. E a pessoa não queria obedecer o destino astrológico, achava que o seu filho deveria ser rico igual a ele, quando estava na mão do filho escrito que ele deveria ser um artista ou um lavrador. Então, por esses caprichos inconfessáveis, que foi desvirtuado o alfabeto astrológico, a classe que era de mediador consciente naquela época, passou para animal racional, racional animal, e a gente preferiu ainda botar o sufixo na frente, animal racional. Então, naquela época, a natureza era muito pujante e a simples respiração da flora medicinal mantinha a saúde do ser humano, não tinha adoecer. Isso são revelações do universo em desencanto. Agora, atualmente, na história moderna, até a Idade Média, até a Renascença, as faculdades de medicina do Ocidente ensinavam astrologia, né? Hipócrates, que é o pai da medicina ocidental, 400 a.C., lá na Grécia, ele dizia que o médico que não conhecesse a astrologia não deveria se dizer médico, para vocês verem a importância do conhecimento astrológico, da mecânica celeste. Lá no Oriente, até hoje, as faculdades de medicina estudam astrologia, tem muito a ver com a biotipologia, tem muito a ver com as máquinas da mente do ser humano, e, logicamente, é um método diagnóstico, ajuda no diagnóstico a parte de astrologia. Agora, a fase agora é racional. O que está em vigor é o artifício para lapidar, mas a fase racional está aí para recuperar. Desenvolvendo o raciocínio, a pessoa vai saber, vai se conhecer e vai tudo se acertar na sua vida, porque a parte racional é acima dos planetas. E a parte racional não cumpre os caprichos dos planetas, e sim, eles cumprem o que a parte racional determina. O professor Porfírio quer concluir, quer falar mais um pouquinho? Nós temos 1 minuto só, tá? Perfeitamente, mas é suficiente para complementar, que por isso é o terceiro milênio. Hoje nós não precisamos mais voltar à fase astrológica, porque é uma fase do passado. Mas é para justificar o porquê do sofrimento. Por que o ser humano sofre? Porque a natureza, Deus, o mundo racional, deu tudo certinho, na palma das mãos. Nossa natureza, vamos dizer assim, nascíamos bons e nos tornamos maus por vontade, exatamente, vontade própria. Mas, olhando para a matéria, descemos para uma vida material. A humanidade desceu de classe para a vida material e uma coisa que o racional nos revela, né, porque isso é um histórico, tá? O livro Universo em Desencanto é um histórico da humanidade. A maioria da humanidade retornou ao seu mundo de origem, que foi para isso que foi feito este alfabeto astrológico. E nós entramos num outro processo de uma volta sofrida, porém, diga-se de passagem, depois entenderemos isso melhor, uma rápida evolução, que a natureza usou o conceito de arte, artifício, e aí o alfabeto que foi criado, que os primitivos alfabetos, o hebraico, o aramaico, essa coisa toda, que é uma história também bastante grande, para a gente detalhar depois, e chegar hoje à cultura racional no terceiro milênio, não precisar mais de usar esta orientação astrológica, agora é o desenvolvimento do raciocínio. É diferente,
Vamos voltar para o nosso mundo de origem. Mas olha aí, gente, vamos ler o Universo em Desencanto, vamos conhecer essa história toda, esses detalhes todos, e vamos participar da nova fase. A fase é racional. E onde você encontra o livro Universo em Desencanto? Rua da Carioca 61, no centro da cidade, no Rio de Janeiro. Obrigado pela sua audiência e nós voltamos com mais um programa e vamos ter mais assuntos a falar, porque tem muita coisa para ser falada ainda e você precisa conhecer a cultura racional, o livro Universo em Desencanto. Eu gostaria de terminar com uma frase: você só passa a ser o dia que você não precisa mais dizer que é. Tem muita gente querendo ser, mas não é. Então, é somente um animal monstruoso destruindo tudo. Então, tchau e até o próximo programa.